Capítulo 17 do livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus? De Charles M. Sheldon. Obra em domínio público. Leitura em voz alta. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Salmos 37, 25. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. 2 Tessalonicenses 3,13. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. No dia seguinte, Virginia foi ao escritório do diário, falar com Norman e tomar as medidas necessárias para a entrega dos fundos que prometera. Maxwell estava presente, e os três concordaram em que Jesus, como diretor de um jornal, guiar-se-ia pelos mesmos princípios que governaram sua conduta como salvador do mundo. Experimentei escrever de forma concreta aquilo que penso que Jesus faria, disse Norman, lendo uma grande folha de papel que estava sobre a escrivania. Maxwell lembrou-se de seus próprios esforços e dos de Milton White para escreverem a concepção que tinham de ação provável de Jesus. O que faria Jesus em lugar de Eduardo Norman, redator de um diário de Raymond? 1. Não toleraria jamais em seu jornal uma frase ou uma ilustração que pudesse ser chamada grosseira, impura ou imoral. 2. Dirigiria a parte política de seu jornal, inspirando-se em um patriotismo sem partidos, tratando sempre as questões políticas à luz de sua relação com o reino de Deus, e advogando medidas que dissessem respeito ao bem-estar do povo, sempre com base na pergunta: é direito? E não: está de acordo com os interesses de tal ou qual partido? Noutras palavras, ele trataria todas as questões políticas, como também qualquer outro assunto, do ponto de vista do progresso do reino de Deus aqui na Terra. Norman levantou os olhos. Compreendam, disse ele, que esta é a minha opinião pessoal sobre a maneira pela qual Jesus trataria as questões políticas em um jornal. Não estou condenando outros jornalistas que tenham uma concepção diferente da minha. Estou simplesmente procurando responder com honestidade à pergunta: o que faria Jesus se fosse Eduardo Norman? E a resposta para mim é essa que pus aqui. 3. O fim e o alvo de um jornal dirigido por Jesus seria fazer a vontade de Deus, e não ganhar dinheiro ou influência política. Sua preocupação constante seria procurar primeiro o reino de Deus e sua justiça por meio de seu jornal. Essa preocupação deveria ser tão distinta e fora de dúvida quanto a de um ministro ou missionário, ou a de um abnegado mártir da causa cristã. 4. Todo anúncio de caráter duvidoso seria rejeitado. 5. As relações de Jesus com seus empregados seriam as mais afetuosas. Cheguei à conclusão, disse Norman, interrompendo-se de novo, de que Jesus empregaria uma forma prática de cooperação para interessar de modo eficaz todos aqueles que trabalham juntos, com um fim comum. Estou trabalhando nesse plano, convicto de que será bem-sucedido, uma vez introduzido o elemento da amizade pessoal numa empresa como esta, afastada a preocupação interesseira de um aumento contínuo de lucros em proveito de um indivíduo ou de uma sociedade. Não sei o que ainda poderá impedir a existência de íntimas relações de camaradagem entre redatores, repórteres, impressores, todos, enfim, que de algum modo contribuem para a vida de um jornal. O interesse mútuo não se limitaria à amizade, mas deveria se manifestar na participação comum dos lucros. 6. Como redator de um diário, Jesus daria grande espaço à discussão das obras do mundo cristão. Consagraria páginas inteiras às questões de reforma, aos problemas sociológicos, à atividade dos membros da igreja e a coisas semelhantes. 7. Faria tudo em seu poder para combater o alcoolismo, considerando-o um inimigo da raça humana e uma parte desnecessária de nossa civilização. Assim, procederia sem se incomodar com a opinião pública,
nem com os efeitos que essa atitude produziria nas finanças do jornal. Norman interrompeu de novo a leitura. Digo aqui a minha convicção sobre esse ponto. Naturalmente não estou querendo julgar os cristãos que dirigem outros jornais, mas como compreendo Jesus, ele só se serviria da influência do jornal para afastar por completo o álcool da vida política e social do país. 8. Jesus não publicaria o jornal aos domingos. 9. Publicaria todas as notícias que julgassem próprias para o público. Entre as coisas que o público não precisa saber e as que não devem ser publicadas estariam as brutais lutas de boxe, as longas narrativas de crimes, os escândalos no seio das famílias e coisas semelhantes, e que estão em patente conflito com o primeiro ponto deste esboço. 10. Se Jesus tivesse a soma que tenho à minha disposição, procuraria a colaboração dos melhores escritores cristãos. Este será um dos meus primeiros cuidados, como hão de ver dentro de poucos dias. 11. O princípio de dirigente de jornal de todos os pormenores do seu desenvolvimento, segundo este plano definido, seria sempre a promoção do reino de Deus no mundo. Por esse grande princípio geral, devem necessariamente se nortear todas as particularidades da empresa. Norman acabou a leitura, permanecendo muito pensativo. Tudo isso é apenas um esboço, disse ele. Tenho centenas de ideias que ainda não expus, para tornar o jornal poderoso. Isto aqui é uma simples sugestão. Conversei sobre essas coisas com outros jornalistas. Alguns deles dizem que eu conseguirei apenas um jornal fraco e pretensioso, semelhante a uma lição de escola bíblica dominical. Se eu pudesse conseguir alguma coisa tão boa como uma escola bíblica dominical, não seria nada mal. Não sei por que, quando alguém quer dizer que uma coisa é especialmente fraca, compara-a sempre com uma escola bíblica dominical, quando deveriam saber que a escola bíblica dominical é hoje uma das influências mais fortes e mais poderosas na civilização de nosso país. Meu jornal, porém, não será fraco por ser bom. As coisas boas são mais poderosas do que as coisas más. A questão principal para mim é o apoio dos crentes de Raymond. Na cidade há mais de 20.000 membros de igrejas. Se a metade deles nos sustentar, a vida do diário está garantida. Que pensa isso, irmão Maxwell? Há probabilidade de tal apoio? Não posso pronunciar-me decisivamente, creio. Entretanto, que seu jornal em todo o meu coração. Se ele puder viver um ano, como disse a senhorita Page, ninguém poderá predizer o bem que fará. A coisa importante será publicar um diário que seja o mais semelhante possível ao que, em nosso juízo, Jesus redigiria. Para isso, é necessário aproveitar nele os elementos de um cristianismo vivo, forte, inteligente e prático, e impor-se o respeito geral pela ausência completa do fanatismo, estreiteza de vista e de tudo que foi o contrário ao Espírito de Jesus. Esse jornal deve apelar para o melhor que os pensamentos e ação humanos sejam capazes de dar. Os grandes espíritos no mundo deveriam dar a máxima contribuição possível para a publicação desse diário cristão. Sim, disse Norman, humildemente. Sei que cometerei erros. Tenho grande necessidade de sabedoria. Desejo fazer o que Jesus faria. Mas o que faria ele? Tenho perguntado isso e continuarei a fazê-lo, e espero os resultados. Penso que começamos a compreender a significação do mandamento. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Jesus, Salvador Jesus Cristo, disse Virginia. Estou certa de que não compreenderei o que ele faria, senão à medida que for conhecendo. É verdade, disse Maxwell. Começo a compreender também que não me será possível interpretar as ações prováveis de Jesus, enquanto não souber melhor qual é o seu espírito. Para mim, a maior questão da vida humana está resumida à pergunta: que faria Jesus? Caso nós respondamos a ela, baseados num conhecimento íntimo do próprio Jesus, pois é preciso conhecê-lo antes de poder imitá-lo. Quando foram feitos os últimos arranjos entre Virginia e Norman, este achou-se na posse de $500.000, com inteira liberdade para dispor deles no estabelecimento de um diário cristão.
Logo que ficou só, fechou a porta e pediu a Deus socorro, com a simplicidade de uma criança. Enquanto orava, ajoelhado perto de sua escrivaninha, ouvia ressoar esta promessa: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se-lhe-á concedida. Certamente sua oração seria ouvida e o reino de Deus cresceria por meio da poderosa imprensa. Esse instrumento do poder de Deus que a avareza e a ambição dos homens têm tantas vezes rebaixado e degradado. Passaram-se 2 meses cheios de acontecimentos fecundos de bons resultados para a Raymond, e especialmente para a primeira igreja. Apesar da aproximação do forte calor do verão, todos os que se comprometeram a seguir o exemplo de Jesus continuavam a se reunir, depois do culto, com muito entusiasmo e poder espiritual. Gray terminara sua obra. Um observador superficial, atravessando o retângulo, não notaria a menor diferença exterior, ainda que tivesse havido mudança radical em centenas de vidas. Mas os botequins, antros, tacas, tavernas, casas de jogos continuavam sempre envenenando a vida de novas vítimas, que tomavam o lugar das que eram salvas pelo Evangelho. As fileiras do mal refaziam-se rapidamente. Maxwell tinha resolvido não tirar férias. Em vez disso, tomaria o dinheiro que reservara para a viagem e o empregaria enviando uma das famílias do retângulo à beira-mar. Uma família que nunca saíra das feias casas do triste arrabalde. O pastor da primeira igreja jamais se esqueceria da primeira semana que passou com aquela família, ajudando nos preparativos. Ele desceu ao retângulo, num dia de calor sufocante, para levar a família à estação, e acompanhou-a até o belo lugar na costa, onde a instalou na casa de uma senhora crente. Lá, pela primeira vez na vida, respirava um ar vivificante e salgado do mar, e ouviam murmurar nos pinheiros uma brisa fragante, que parecia infundir de nova vida. Eram 6, pai, mãe, uma criancinha doente e 3 outros meninos, dos quais um era aleijado. O pai, que estivera muito tempo desempregado e já tentara 1000 vezes o suicídio, como depois contou a Maxwell, esteve durante toda a viagem com o filhinho no colo, e quando o pastor os deixou para voltar a Raymond, o homem apertou-lhe a mão e agradeceu-lhe, com tal expressão de reconhecimento que Maxwell ficou imensamente confuso. A mãe, uma mulher exausta, ferida no ano anterior pela perda de 3 filhos, durante uma epidemia de febre no retângulo, não podia fartar os olhos com o espetáculo que lhe ofereciam os campos, o mar e o céu azul. Tudo lhe parecia um milagre. Quando Maxwell se achou na cidade, que lhe parecia mais quente e poeirenta depois de sua visita às brisas do oceano, agradeceu a Deus pela alegria que testemunhara e recomeçou humildemente sua tarefa. Era a primeira vez que fazia aquele sacrifício, pois nunca, até então, dispensara as férias de verão, longe do calor de Raymond, tivesse ou não necessidade de repouso. Não sinto necessidade alguma de descanso nesse ano, respondia ele às contínuas perguntas dos membros da sua igreja. Estou passando bem e prefiro ficar aqui. Foi com real alívio que conseguiu esconder a todos, menos a sua esposa, a história da outra família. Queria fazer o bem sem ostentação e sem a recompensa de aprovação humana. Assim passou o verão e Maxwell cresceu no conhecimento do Senhor. A primeira igreja continuava governada pelo poder do Espírito. Maxwell estava maravilhado com isso. Ele sabia desde o começo que somente a presença do Espírito Divino poderia evitar que a igreja se desgregasse, na forte provação por que passara. Mesmo agora, muitos dos seus membros consideravam todo o movimento de acordo com a opinião da mãe de Raquel, isto é, como uma interpretação fanática nos deveres cristãos, e esperavam a volta ao antigo estado normal. Mas todo o grupo de voluntários estava sob a influência do Espírito Santo. Quanto a Maxwell, continuava naquele verão em sua obra, trabalhando com alegria no seio de seu povo
e prosseguindo suas reuniões com os operários das oficinas da Estrada de Ferro, como prometera a Powers, e crescendo cada dia mais no conhecimento de seu mestre. Era uma tarde de agosto, tarde que seguiu a um dia de agradável frescura, depois de um longo período de calor. Jasper Chase, inclinado na janela, percorria com os olhos a avenida, para onde dava seu quarto. Na sua escrivania, onde estava uma pilha de manuscritos, desde a tarde em que falara de Raquel, nunca mais a vira. Sua natureza, extremamente sensível, até a irritabilidade quando era contrariado, ajudou-o a manter-se num isolamento que era intensificado pelos seus hábitos de romancista. Durante todo o calor do verão, estivera escrevendo e seu livro estava quase pronto. Lançara-se ao trabalho com um ardor febril, que ameaçava a cada instante abandoná-lo e deixá-lo sem forças. Não esquecera o compromisso tomado juntamente com os outros membros da primeira igreja. Essa lembrança impunha-se no seu espírito durante todo o tempo em que escrevia e principalmente depois que Raquel lhe dera ou não. Perguntava 1000 vezes: Jesus faria isso? Escreveria ele essa história? Era um romance mundano, escrito em estilo agradável. Não tinha outro fim senão distrair o leitor. Quanto à moral, não era mau, mas não era positivamente um livro cristão. Jasper Chase sabia que um livro como aquele teria grande aceitação. Ele possuía o talento que a sociedade admira. O que faria Jesus? Essa pergunta assaltava-o nos momentos mais inoportunos. Já estava se irritando com isso. O ideal proposto por Jesus era o mais elevado para um romancista. Jesus usaria seu talento escrevendo alguma coisa útil que ajudasse alguém a viver. Para que estava ele, Jasper Chase, escrevendo aquela obra? Para ganhar dinheiro e renome. Bem sabia que era esse o único objetivo, escrevendo aquele livro. Ele não era pobre, assim obedecia menos ao desejo de ganhar dinheiro do que a uma grande ambição de fama. Para isso, devia escrever esse romance, essa espécie de romance. Mas o que faria Jesus? Essa pergunta perturbava mais do que a recusa de Raquel. Iria ele faltar ao seu compromisso? Enquanto pensava em tudo isso, debruçado à janela, viu Rollin Page sair do clube, em frente de sua casa. Jasper notou sua bela face e seu porte varonil, enquanto ele descia a avenida. Foi à escrivaninha e voltou algumas folhas de seu manuscrito. Pôs-se de novo à janela. Rollin passava outra vez ao lado de Raquel, que sem dúvida ele encontrara na porta da casa de Virginia, com a qual a moça passara aquela tarde. Jasper seguiu com o olhar os dois juntos, até que se perderam na multidão. Depois sentou-se e começou a escrever. Quando terminou a última página do último capítulo, era quase noite. O que faria Jesus? Tinha finalmente respondido a pergunta, negando o mestre. As trevas cresciam no quarto. Jasper Chase tinha deliberadamente escolhido sua carreira, impelido pelo seu desapontamento e pelo seu amor perdido. Mas Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que o Senhor nos dê coragem para pagar o preço da fidelidade. Reflita nisso hoje. E se essa reflexão tocou seu coração, curta o vídeo para ajudar que essa mensagem alcance mais vidas. Que Deus abençoe.